Capítulo 13 – A Sociedade Orgânica Saudável. Reflitamos sobre alguns aspectos de uma sociedade orgânica saudável. Iniciaremos as nossas reflexões, no entanto, a partir dos organismos vivos. Cada célula de um organismo sadio confia nas outras células do mesmo organismo, no que tange ao trabalho destinado a cada uma. Esse aspecto típico de um organismo saudável será chamado de delegação mútua, em razão de cada célula delegar, em atitude de confiança, as atividades que dizem respeito às outras células. Em outras palavras, cada uma cumpre o seu trabalho e confia na atuação da outra. O princípio de delegação mútua em uma sociedade orgânica saudável é semelhantemente vivificado pelos seus habitantes. Se uma ou várias células de um organismo vivo não laborarem mais em delegação mútua, em outras palavras, se essas células, por algum motivo, passarem a não desempenhar adequadamente as suas funções, ocorrerá uma espécie de câncer, acarretando assim um desequilíbrio em todo o organismo. Em um organismo social, também existe a correlação entre o princípio de delegação mútua e a enfermidade cancerígena. E, infelizmente, é o que acontece na atual sociedade movida pelo dinheiro, pois, como já examinamos, a competição pelos ofícios de melhores salários gera uma distribuição de indivíduos inadaptados e desmotivados nas atividades que exercem, criando um tipo de morbo canceroso na sociedade. Aproveitemos para examinar outros aspectos de uma sociedade orgânica saudável. Existirá na sociedade feliz alguma forma de hierarquia? Tal ponto merece uma delicada reflexão. Rememoremos que, em um planeta feliz, o sistema social se estrutura de modo a possibilitar o desenvolvimento dos seus cidadãos, em níveis de não posse e amor fraterno, gradualmente maiores. Esse aspecto dará origem de maneira natural à formação de uma hierarquia. Reflitamos sobre a questão. A hierarquia, porém, não será baseada na quantidade estimada de posses ou no poder da força. Em um planeta feliz, a hierarquia estruturar-se-á no nível de desapego e de capacidade amorável de cada indivíduo, o que concretamente se reflete na responsabilidade da função social de cada um, que, como já examinamos, é obtida pelo processo de capacidade e merecimento, ambos adquiridos por um desenvolvimento humano gradativo. Analisemos a temática por um outro ponto de vista. Vislumbre um planeta com cidadãos empenhados no desenvolvimento progressivo do mais amplo desapego e amor fraterno. Neste sentido, alguns indivíduos atingirão, com relação à maioria da coletividade, um alto grau de desprendimento, entre parênteses não posse, e de amor incondicional às criaturas. E em um organismo social sadio, tais diferenças se refletirão na própria responsabilidade e incumbência social de cada habitante. Examinemos novamente o caso do governante planetário. Se esse indivíduo tornou-se digno de assumir tal função em uma sociedade feliz, deve-se ao seu esforço em servir à humanidade e em se aperfeiçoar integralmente como ser humano. Em outras palavras, ele se encontra preparado, entre parênteses, capacitado, e dispõe de merecimento para exercer tal função, com o amor e a sabedoria maturados por sua profícua vivência em prol da coletividade, o que o torna um seguro condutor humanitário, e isso se estende a todas as funções sociais de um planeta feliz. Em uma sociedade organicamente saudável, ocorre a formação de uma hierarquia social livremente consentida pelos cidadãos. Para mais claramente vislumbrarmos tal questão,
lembremo-nos de nossas reflexões sobre a estrutura da universidade, ou, em outras palavras, sobre a estrutura trabalhista de um planeta feliz. O aluno, em seus anseios de realização humana, aceita por livre e espontânea vontade o auxílio e o convívio com o professor, e esse último também, pelo mesmo motivo, aceita o auxílio e o convívio com um outro professor. Tal interação se torna favorável, pois o gradativo desapego individual faculta ao ser humano compreender cada vez mais nitidamente o seu estado de saber relativo e transitório, e, como consequência, ele se torna mais aberto e permeável a um convívio proveitoso com outros cidadãos, sem que se julgue diminuído. Assim, quanto maior o grau de desprendimento do ser humano, maior o respeito a todos os outros cidadãos. Em uma sociedade em corpo único, não existe competição entre os habitantes para conquistar posições sociais, visto que a própria estrutura do sistema social não favorece tais condutas. Ao contrário, pois, quanto mais o cidadão se desenvolver em outros aspectos de não posse no amor sincero, mais ele desejará e concentrará os seus esforços para soerguer o progresso de todos na coletividade, visando a cada um a plenitude como ser humano. Desse modo, não existe processo de hierarquia com distanciamento dos indivíduos, mas sim uma hierarquia inclusiva, que consolida respeito e confiança entre os seres humanos. Aprofundemo-nos em outros aspectos de uma sociedade orgânica saudável. Em um organismo vivo, mesmo composto por uma diversidade de células, existe uma unidade. Essa unidade é sustentada por um princípio governante. Tal princípio vivifica o organismo e conserva-o coeso, quer se trate de um protozoário, um peixe, uma árvore, um cão, um ser humano, etc. Reflitamos no caso do ser humano. O indivíduo, em sua complexidade, não se resume simplesmente a um conjunto de células que resolveram se agrupar. Em outras palavras, o ser humano não é somente o resultante de uma eventual união de células, em que cada uma decide cumprir um certo papel, formando uma massa coletiva. Isso porque existe um princípio governante que mantém uno esse organismo humano. Concomitantemente, a célula humana também se constitui em um organismo vivificado pelo seu próprio princípio governante. E esse princípio manifesta um grau de consciência necessário às interações vivenciais de seu contexto. Cada célula viva dispõe de aptidões, de capacidades latentes e da possibilidade de aprender por intermédio de suas incessantes labutas a partir das relações com o meio. Perceba que tanto um ser vivo é animado por um princípio governante, quanto cada uma de suas células também é alentada por um respectivo princípio governante. Portanto, em um organismo vivo coexistem uma miríade de princípios governantes em diversas escalas dispostos de maneira orgânica. Examinemos esse vislumbre por outra perspectiva. Cada mitocôndria consiste num tipo de organismo sustentado pelo seu princípio governante. O mesmo acontece com relação ao complexo de Golgi, aos ribossomos e a todas as estruturas contidas no interior de uma célula. Porém, os elementos estão conjugados organicamente, formando uma célula firmada pelo princípio governante celular. Sem a ação desse princípio na célula, não haveria uma unidade viva organizada, coesa, dinâmica e com algo que a diferencie de um simples amontoado de constituintes celulares. Prossigamos. Pelo mesmo processo, células são ajuntadas de maneira orgânica,
constituindo um tecido, graças ao norteamento de um princípio governante histológico. Por sua vez, os tecidos respondem aos influxos do modelo organizador do princípio governante responsável pelo órgão. Pode-se tentar sobrepor tecidos com vistas a formar um coração. No entanto, se não houver um princípio governante cardíaco que assambarque esta massa histológica impondo o seu modelo organizador, não haverá a formação de um órgão. Nessa ampliação de escala, os órgãos são envolvidos pelo modelo organizador do princípio governante do sistema, por exemplo, digestivo, nervoso, respiratório, circulatório, etc. Em sequência, os sistemas são arrumados organicamente em obediência ao princípio governante de um organismo, tal como uma planta, uma ave, um besouro, um ser humano, etc. Paremos por um momento a fim de relaxarmos. Peço que, se possível, não emita conclusões precipitadas, mas sim permita-se uma prolongada reflexão desapegada. Investigue, entre parênteses, individual e coletivamente, a harmonia, os princípios e a profundidade das conformações orgânicas. Paulatinamente, embrenhemo-nos mais nas reflexões. Os graus de consciência de cada princípio governante em um organismo são diferentes. Examinemos o organismo humano. Cada uma das células dispõe de um certo grau consciencial necessário à sua inter-relação com o meio no qual se insere. Todavia, a célula, em seu nível de consciência, não tem a capacidade de perceber e compreender o organismo humano ao qual pertence, tal como o compreende o próprio indivíduo. E isso ocorre devido aos diversos graus de consciência dos princípios governantes. Tal processo se estende além do ser humano. Isso porque as conformações orgânicas não param nos humanos, animais, vegetais, etc. Esses últimos consistem em organismos percebidos por nós, em nosso nível de consciência, mas as estruturas orgânicas não findam nesse ponto. Estamos imersos em organismos de escalas mais complexas, porém não podemos compreender a sublime complexidade da qual fazemos parte, da maneira como os princípios governantes dos organismos nessas escalas a compreendem. A multiplicidade dos graus de consciência se prolonga além de nossa compreensão. Para cada princípio governante, a concepção de como se constitui um organismo é diferenciada, pois depende dos modos de assimilação e processamento das informações provenientes de seu entorno. Por exemplo, no grau de consciência de uma célula pulmonar, transcende ao seu nível de apreensão a existência da multiplicidade de organismos vivos bem diferentes das conformações celulares, tais como organismos detentores de braços, crânio, nadadeiras, olhos, asas, dentes, etc. Ou ainda ultrapassa ao seu nível de percepção a compreensão da existência de organismos que habitam em águas, florestas densas, geleiras, desertos e assim por diante. Podemos prosseguir, pois se encontra completamente além da sua capacidade consciencial aprender a existência de organismos com maneiras de comunicações diferenciadas, dotados de outras aptidões, com modos de vida diferentes, com capacidades psíquicas sem paralelo. Ainda nesse sentido, foge de sua capacidade o entendimento dos anseios, das preocupações e dos estudos humanos, por exemplo, relativos à matemática, à medicina, etc. A mesma questão se estende ao grau de consciência do ser humano em relação aos mais complexos organismos da qual ele participa, visto que, no atual padrão de consciência humana,
não há possibilidade de compreensão dos contextos desses organismos mais complexos. Não há capacidade nesse nível de consciência de entender as configurações de tais organismos, tampouco a natureza de alguns de seus elementos formadores, entre parênteses, que podem ser mais sutis e, por enquanto, desconhecidos. As suas habilidades adquiridas, o aperfeiçoamento de suas faculdades cognitivas ou mesmo as próprias vivências desses organismos em contextos totalmente diversos. Já principia que os nossos sentidos não estão modelados ou desenvolvidos de maneira a nos permitir uma análise mais acurada dessas realidades. Tal vislumbre nos deixa diminutos diante de tão exuberante e colossal universo e também nos permite prosseguir as reflexões para uma melhor compreensão da vida e da significação do organismo social. Prossigamos digerindo lentamente esses vislumbres, pois paulatinamente nos aprofundaremos mais. Com o intuito de esmerar a reflexão, examinaremos sob outra perspectiva as conformações progressivas dos organismos. Junto com uma célula pulmonar humana, por exemplo, coexistem substâncias tais como a água, diversos gases, entre parênteses, oxigênio, gás carbônico e outros, minerais, uma diversidade imensa de outras células, etc. No entanto, a célula pulmonar, em seu grau de consciência, não dispõe de uma percepção ampla, por estar além de suas possibilidades, da ocorrência de que ela própria, juntamente com essas e outras substâncias de seu contexto, fazem parte de um organismo vivo de maior complexidade, nesse caso o organismo humano. Em um âmbito ainda mais abrangente, ocorre o mesmo com relação ao nível de consciência do ser humano, pois não nos é claro entrever e entender que todos nós, criaturas humanas, juntamente com os outros seres vivos, com os gases existentes no ar, com as águas, com os minerais e tudo o que pertence ao nosso contexto, somos elementos dotados de uma importância e uma funcionalidade nas estruturas de outros organismos mais complexos. E esses últimos são partícipes de outros organismos e assim por diante. Rememoremos um aspecto. A formação de organismos gradualmente mais complexos se estende em níveis de manifestações além de nossas possibilidades de percepção. Por esse motivo, com referência ao padrão humano, quanto maior a complexidade de um organismo, maior o nosso desconhecimento da natureza dele. Em uma sociedade feliz, o sistema está estruturado de maneira a exercitar de modo insofismavelmente interior, entre parênteses, de dentro para fora, o desenvolvimento dos mais amplos estados de consciência do ser humano, entre parênteses, o próprio aprimoramento do amor e do desapego favorecerá isso, permitindo assimilar princípios e aspectos de uma natureza além de nossa presente compreensão, provenientes de organismos mais complexos. Tal desenvolvimento proporcionará melhores condições para perceber o fato. Nesse momento, daremos alguns passos significativos. No processo de formação de ascendentes unidades orgânicas, culmina-se que o próprio universo se configura como um grande organismo, ou seja, o organismo universal. Retome o fôlego e com serenidade avancemos. Prosseguindo nesse sentido, no organismo universal, há igualmente um princípio governante, e esse princípio governante vem a ser Deus. Peço para, se possível, digerir tal vislumbre, conceber um universo ou uma sociedade sem Deus. Entre parênteses, por exemplo, por supô-lo ser um conceito forjado pela mente. Seria como conceber um organismo vivo sem unidade. No anseio por tentar enxergar o fato, podemos esbarrar em certos dilemas,
pois a impossibilidade de compreensão de um aspecto não implica em sua inexistência. A questão é muito delicada, tão delicada que não nos aprofundaremos mais nesse assunto, por preferirmos que tal tema seja refletido com o máximo de seriedade, respeito e desapego nos agrupamentos de reflexões aos quais o conterrâneo se encontra integrado. Alguns considerarão que esses temas em nada contribuirão para o desenvolvimento de uma sociedade feliz. Porém, ao encararmos e adentrarmos nessas questões, serão descortinadas realidades que a sociedade atual somente começou a pincelar graças a alguns corajosos e incompreendidos precursores de um mundo feliz. Tais vanguardeiros são diferenciados por inconfundíveis características, entre elas o incondicional amor a todas as criaturas, uma vida verdadeiramente desprendida e um progressivo aflorar de capacidades ainda consideradas sobre-humanas. Tais indivíduos personificam o tipo comum do futuro cidadão de uma civilização feliz. E nessa vindoura fase social haverá outros precursores efetivos pontas de lança, portadores de novos princípios e capacidades humanas, presentemente além de nossas cogitações. Frisaremos que, ao investigarmos desprendidamente questões como Deus e assuntos correlatos, entre parênteses, por exemplo, espiritualidade, a ponto de convertermos o assunto em ações de franca vivência, surgirão novos horizontes que ainda nem imaginamos, em vista de nos encontrarmos enraizados em questões triviais. Assim, não feche as portas, nem demonstre indiferença pelo assunto, por lhe parecer pueril, pois as pesquisas de tais temas desvelarão conhecimentos, atividades e experiências que acarretarão profundas alterações no modo como vemos a vida e a nossa própria essência. Por esse motivo, tais pesquisas são necessárias à construção de uma sociedade feliz.